Salve para você que está ligado aqui no YouTube do Nos Acréscimos. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso quadro de entrevistas, nosso segundo episódio agora com uma pessoa bastante importante aqui na nossa área, não é uma pessoa propriamente atleta, né? Realmente é uma pessoa que é uma inspiração para a gente na área do jornalismo, para falar sobre isso e, claro, sobre futebol, que é a especialidade dele. Vou já chamar, então, para apresentar uma boa noite para a gente, mais de 6 horas aqui. Boa noite, Lédio Carmona. Boa noite, Bernardo. Boa noite, galera aí da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um abraço a todos. Estou aqui, estou à disposição de vocês para bater um papo sobre jornalismo, sobre o velho jornalismo, sobre o novo jornalismo, sobre as novas ferramentas, sobre as novas tendências e, principalmente, sobre o jornalismo de verdade, como é e precisa ser feito, né? O que deveria ser feito. Enfim, eu ainda tento fazer um jornalismo de verdade. Eu acho que todas as ferramentas também têm esse propósito, mas eu ainda sou um pouco old school. Enfim, espero que ajudá-los em alguma coisa. Com certeza. Dentro das minhas limitações nesse mundo contemporâneo, que eu tento me incorporar, mas não sei se é exatamente a expectativa que vocês têm, mas vamos tentar. Vamos embora. Tenho certeza que vai ser bem produtivo. E já para começar, então, para aproveitar que você já se apresentou rapidamente, mas para falar um pouco mais da sua formação como jornalista e como é que foi sua trajetória. Desde quando que você pensou em ser jornalista? Qual foi a faculdade? Como é que foi sua vida acadêmica mesmo? Bom, na verdade, eu sempre quis ser jornalista esportivo, né? Sempre. Vou dizer, desde que eu comecei a gostar de futebol, que foi em 1974, eu tinha 9 anos, eu descobri o futebol. E, ao mesmo tempo, eu descobri o rádio. Eu era fascinado por rádio. Eu sou ainda, né? Mas, enfim, principalmente no Rio, as rádios se reduziram muito, né? Foram muito reduzidas, espaços, programas. Eu já não ouço tanto rádio como eu ouvia antigamente, né? Eu costumo dizer que o meu melhor amigo na infância, eu tive vários, evidentemente, mas o meu melhor amigo era o rádio. Então, com 9 anos, eu já queria dizer que ia ser jornalista esportivo. Na verdade, eu queria ser radialista. E acabei nunca trabalhando com rádio na vida. Eu já sou jornalista desde 86, já são 37 anos de profissão, e nunca trabalhei em rádio. Trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei em internet, trabalho em TV entre chefia e vídeo desde 2000, e em rádio eu nunca trabalhei. Sou amigo de muita gente do rádio, frequento as cabines de rádio, sempre que eu vou para estádio, vou lá, dou um abraço em todo mundo, que são todos meus amigos, alguns são ídolos de infância, Garotinho, Edson Mauro, Gerson, Apolinho, quando ele está na cabine, Heraldo. Eu nunca trabalhei com rádio e acabei indo por esse outro lado. Então, eu sempre quis ser jornalista esportivo, sempre a partir de 74, com 9 anos. E direcionei minha vida acadêmica para esse lado e fiz PUC no Rio, entre 84 e 87. Já comecei a trabalhar no meio da PUC, no meio do curso de comunicação social. Eu já consegui um estágio não remunerado no Jornal do Brasil. Eu entrei no Jornal do Brasil um pouquinho antes da Copa de 86 começar. Então, eu estava no 5º período da faculdade e eu aproveitei. Era uma época que os jornais não tinham prova para entrar, né? Televisão. Acho que a televisão também não tinha prova. Os jornais não tinham prova, rádio, imagino também que não. Então, você ia na cara dura, pedia o estágio e ficava. Eu fiquei lá sem ganhar nada, sem remuneração, no Jornal do Brasil, entre 86 e 88, até me formar. Me formei em 87, fui contratado provavelmente em março de 88, não lembro bem, mas foi no início de 88. Aí me contrataram, porque eu já estava trabalhando lá, já como repórter, setorista de clube,
comecei cobrindo a América, aquele ano que a América foi semifinalista do Brasileiro, depois fui em Bangu, depois fui para o Botafogo e sempre trabalhando, pagando para trabalhar, porque não tinha vínculo com o jornal, mas eu assinava a matéria, só não podia viajar. E aí me contrataram e, cara, vou dizer para você que foi o período mais importante da minha vida profissional, foi esses 2 anos e meio que eu fiquei no JB sem ganhar salário, porque eu aprendi a ser jornalista ali, basicamente ali. Acho que a gente aprende muita coisa na faculdade, evidentemente, mas você ter chance de entrar tão cedo assim no mercado, e eu trabalhava numa redação do JB que tinha João Saldanha, Sandro Moreira, Antônio Maria Filho, cheguei a trabalhar com William Vac, enfim, uma galera muito, muito experiente. E eu falo claramente, eu não sabia escrever nada. Nada. Meu primeiro texto foi para o lixo, literalmente para o lixo. Ele pegou, jogou no lixo. Como era uma época muito diferente de hoje, ele sentou comigo, refez o texto e eu fui aprendendo macetes, atalhos, formas de escrever, e hoje as pessoas dizem que eu tenho um bom texto. Acho que eu melhorei bastante, não vou ficar me autoelogiando, mas, enfim, eu acho que aquele período foi muito importante. Enfim, eu fiz um investimento na minha carreira, fiquei indo para a faculdade, saía da faculdade de manhã, meio-dia, 1 hora, ia para o Jornal do Brasil, ia cobrir meu clube, e fiz uma imersão direta. Eu ficava na faculdade, passava o dia inteiro no jornal ou no clube que eu cobria, fui aprendendo a escrever, fui apanhando, fui sendo testado, conhecendo gente, ganhando experiência ainda universitária. Enfim, eu dei sorte. Eu fui obstinado e dei sorte. Não é todo mundo que consegue isso, mesmo naquele período. Era um período que oferecia essas oportunidades, eu tive essa oportunidade e me entreguei para ela. Enfim, foi um período que eu namorei pouco, que eu vivi pouco, fora do meu lado social. Eu acho que nesse período eu não folguei nenhum fim de semana, foram 2 anos e meio. Eu acho que eu fui a 90% dos jogos que aconteceram entre 86 e 88, no Maracanã, em São Januário, Caio Martins. Dificilmente eu não ia a um jogo. Porque, como era tudo de graça, né? Eu tinha acesso a tudo, já tinha carteira. Então, cara, foi bom demais. Desde então, me sento numa arquibancada como torcedor. Eu sou muito chita nessas coisas. Se você é jornalista, você não pode torcer. Você pode torcer, você tem seu time, tem o meu, mas eu acho que o lugar de jornalista não é na arquibancada. Você pode até torcer, se você tiver de folga. Agora, acho que você tem que separar as coisas. Então, é isso. Esse foi meu período. Aí, em 88, eu fui contratado ali, fevereiro, março. 6 meses depois, eu fui contratado pela Placar. 8 meses depois, o Jornal do Brasil me chamou para voltar. Eu voltei. Era um período que você tinha muito convite, né? Jornais, revistas, principalmente esse mercado impresso, você tinha uma concorrência muito grande, um querendo tirar o profissional do outro lugar, enfim. Eu surfei um pouco nessa onda, aí voltei para o Jornal do Brasil, porque eu tinha a promessa de cobrir a Copa de 90, e eu, de fato, fui para a Copa de 90, foi a primeira Copa América de 89, Copa América de 90, e acabei saindo da Placar, que era um lugar que eu sonhava trabalhar também. Voltei para o Jornal do Brasil, fiz isso tudo, fiz a Copa América de 89, fiz a Copa do Mundo de 90 e voltei para a Placar para trabalhar em São Paulo. Aí fiquei 4 meses em São Paulo, não deu certo, que o projeto ruiu, que era um outro projeto, não deu certo, acabou o projeto. Aí começou a Placar mensal. Eu ia até ficar, mas aí o Globo me chamou para vir para o Rio, voltar para o Rio, voltei para o Rio. Aí fiquei 6 anos no Globo, de 91 a 97. Saí do Globo para fundar o Lance, para fazer o Lance. Literalmente, nós fizemos o Lance todo, contratamos, inclusive estagiários, fizemos prova para estágio. O nome do jornal foi bolado numa reunião nossa, né, entre o dono do jornal, Walter Matos Júnior, e os editores. Eu era um deles, ali que surgiu o nome do jornal.
criamos todas as sessões, junto com um design espanhol. Enfim, foi uma experiência fantástica, criamos o jornal. Ali eu fiz a minha terceira Copa, em 94 tinha feito a Copa pelo Globo, em 98 eu fiz pelo Lance, em 99 eu saí, aí eu resolvi passar um período com o Frila, fiquei fazendo assessoria, fazendo umas coisas lá para o Bank of America, uma revista oficial do Vasco naquele período. Virei correspondente do Diário de São Paulo, no Rio, um período também, até que eu fui convidado pela TV Globo, eu nunca imaginei trabalhar em televisão, fui em 2000. Né? Fui para ser produtor, depois de 2 meses eu virei chefe de reportagem, função que eu já tinha ocupado no Globo e no Lance. E em 2003 eu pedi demissão, fui trabalhar numa assessoria, onde minha esposa é uma das sócias, uma assessoria, né? Fui ser gerente de esporte. Não posso dizer que eu dei errado, mas eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho, mas não curti muito a função. E em 2005 me inventaram como comentarista e eu estou lá até hoje, como comentarista do Sport TV. Essa é a minha trajetória. Não chega a ser entediante, né? Mas dá trabalho, cara. Eu folguei poucos finais de semana. E estou aí. 37 anos depois, 9 Copas. Eu acho que eu costumo dizer, cara, o que eu não fiz? Eu não fiz minha profissão, eu não fiz um jogo de Premier League, eu não fiz praticamente todas as ligas europeias, eu só fiz francês e italiano, e não fiz Champions League, o resto eu fiz. Vamos ver se a gente ainda consegue fazer no tempo que me resta. Você falou que você contou essa história basicamente no jornalismo, né? Uma história nem um pouco Bem entediante longa, em né? casa, né? E considerando assim como função social e profissão mesmo, o que você acha que é mais interessante, que mais te atrai para continuar e ser esse jornalista de tanto tempo, e se tem alguma coisa que te decepcione também nesse caso? Que me atrai, cara, eu gosto de trabalhar. Minha mulher costuma falar que o trabalho para mim é um hobby. Eu me divirto trabalhando, então eu gosto. É sacrificante trabalhar todo sábado e domingo, quando você tem quase 60 anos, é sacrificante. Mas eu gosto, cara. Você sai, o mais difícil é sair de casa. Quando você sai, quando você entra no carro, você já está amarradão, feliz de estar indo trabalhar, entendeu? Então, é uma coisa que me dá prazer, não é um estorvo para mim trabalhar final de semana. Eu já incorporado. Tem fim de semana que tem feriado, cara, que eu nem sei que é feriado. Eu não estou nem ligado que é feriado e eu descubro assim na véspera que é feriado. É uma coisa que já está incorporada na minha vida. Então, eu acho, inclusive, que eu vou trabalhar até morrer. Né? Até porque eu não tenho dinheiro, eu não fiquei rico. Eu acho que eu vou ter que trabalhar. Tenho 2 filhos, um de 15 e um de 12 anos. Eu acho que pelo menos até mais de 10 aninhos aí eu vou ter que trabalhar. Mas eu acho que eu não me vejo para não trabalhar, não. Ainda mais com essas coisas, né? Essas novas ferramentas que você pode fazer em casa, quando você ficar aí na pista, né? Então, eu não me vejo passando o dia inteiro em casa vendo Netflix. Eu até vejo Netflix, séries todo dia, mas o dia inteiro não. Né? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de preparar um jogo, de sentar, de pesquisar, de descobrir coisas, de ligar para as pessoas, enfim. É uma coisa que me dá muita satisfação. Claro que eu gosto de ganhar um salário, entendeu? Mas eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu escolhi a profissão certa. Então. E eu acho que tem coisas que eu posso fazer ainda na televisão, ou em outra área, daqui a pouco. Enfim, você não sabe exatamente qual é o seu futuro nesse momento frenético da nossa profissão.
mas eu curto. O que mais me atrai é você estar envolvido numa coisa que é. Primeiro, que a profissão, eu acho que a profissão do jornalista é fantástica. Quando você trabalha de forma séria, você pode não ser o melhor dos jornalistas, mas você tenta ser um jornalista sério e absolutamente focado nos princípios básicos do bom jornalismo. Acho que você só tende a crescer na parte emocional, na parte mental, na sua parte informativa, de crescer como cidadão, entendeu? Eu acho que o jornalismo é uma profissão que ajuda as pessoas. Entendeu? No meu caso, eu acho que eu tento ajudar as pessoas a se divertirem, a terem um bom entretenimento e tento, na televisão, não achar que aquilo que eu estou fazendo é a coisa mais importante do mundo, porque, de fato, o futebol não é a coisa mais importante do mundo, mas também não é uma coisa, mas é alguma coisa que importa muito para as pessoas. Então, eu tento me entregar para aquilo ali. Por isso que eu levo 4 dias me preparando para um jogo. Às vezes a gente nem usa nada que a gente se preparou, o jogo muda de cara, você pode jogar tudo que você fez fora, que o jogo é outra coisa. Mas, enfim, eu tento ser o mais profissional e comprometido possível com o público que me assiste. Se eu agrado, é outra coisa, entendeu? Mas eu tento fazer o melhor que eu posso. Entendeu? Eu acho que quando você fala, escreve, fala, não gosto de usar o verbo aparecer, porque eu acho que a gente se comunica, né? A gente aparecer é uma consequência. Quando você se comunica, falando sobre alguma coisa para milhões de pessoas, você pode brincar. Eu brinco muito, né? Porque eu acho que dependendo do momento você tem espaço para tudo, mas você tem que ser verdadeiro. Eu acho que eu brinco muito também porque eu sou assim no meu dia a dia, entendeu? Eu não faço personagem. Então, eu tento ser o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito séria e, ao mesmo tempo, eu não me levo muito a sério. Então, eu acho que eu tento fazer um misto disso nas transmissões, nos programas, mas sem deixar de lado o que é principal, fazer um jornalismo sério, sem desvios. Isso é uma coisa. Eu acho que eu sou até muito exagerado nisso, em alguns princípios básicos do jornalista. Eu acho que a profissão hoje, muita gente tem uma flexibilidade que eu não consigo me ver tendo no meu dia a dia. Eu acho que eu tento compensar com bom humor, já que eu não abro brecha para algumas situações, então eu tento rir disso. Opa, assim. Você faz com maestria, né, Led? E até para Maestro Júnior. você já absorveu muito dele, então, depois de tantos anos. O Júnior é um querido amigo. Essa é um orgulho que eu tenho, cara. Eu me dou bem com todo mundo. Eu sei que tem gente que não gosta de mim na profissão, são poucas pessoas, mas eu gosto de todo mundo, cara. Eu tento ver coisas boas em todo mundo, mesmo quando a pessoa não tem. Mas a gente tenta. Isso Mas o Júnior é acontece. um grande amigo meu, um querido amigo, um cara que frequenta a minha casa. Às vezes, eu estou sentado do lado do Júnior, como do lado do Pedrinho, mas como o Júnior é um cara que a gente viu jogar, né? O Pedrinho, por exemplo, quando ele jogava, eu já era jornalista. Eu sou mais velho que o Pedrinho, o Júnior é mais velho que eu. Então, eu vi o Júnior começar, né, a jogar futebol. Então, eu posso dizer que o Júnior faz parte da minha vida desde 74. Foi quando ele começou a jogar e quando eu comecei a gostar de futebol. Então, a minha cumplicidade com o Júnior tem 40,
Tem aqui, 74, 50, 49 anos, quase 50 anos. Já tomei esporro do Júnior no Maracanã, quando eu era repórter, enfim, tá tudo certo. Ele ri, ele fala, não fala mais isso, já passou. Eu falei, não, eu só ri. Eu acho que eu divertido. Querido amigo, é muito bom trabalhar com o Júnior, é muito bom trabalhar com quem você, de quem você é fã, né, cara? Você olha para o cara, pô, estou trabalhando com esse cara. Até hoje eu tenho essa reação, quando eu sento do lado de alguns ex-jogadores, assim, eu fico assim, meio. Olha quantas coisas eu já passei para estar aqui, e esse cara já fez tanta coisa, e ele hoje está aqui. Hoje mesmo eu almocei com o Fagner, o cantor, né? E com o Zanata, que foi um meio-campo do Vasco nos anos 70, né? Que eu estou escrevendo o livro do Roberto Dinamite. O Zanata jogou com o Roberto há muito tempo. E eu, ali no almoço, que durou umas 3 horas, eu fiquei pensando, cara, eu vi o Zanata jogar muito, cara. Como é que eu estou aqui agora do lado do Zanata? São coisas ainda que me emocionam muito, entendeu? Tipo assim, eu acho que isso é uma coisa importantíssima para o jornalista. Eu acho que seja de que área for. Eu acho que a gente do esporte, a gente vive muito isso. Se você ainda se emociona com as coisas, é que você ainda tem lenha para queimar. Em relação a. Eu fiquei na dúvida agora, até. Nem estava no nosso script, mas você falou que na área esportiva é um pouco mais tranquilo, né, de trabalhar com a galera do meio mesmo, que vocês noticiam sobre, no caso. Você já chegou a trabalhar com alguma outra área, alguma outra editoria do jornalismo? Já no Globo, o único período que eu trabalhei fora do esporte, e o período que eu trabalhei na assessoria. Mas a assessoria eu também trabalhava com esporte, não só com futebol, mas trabalhei na área de esporte. Mas no Globo, devo ter ficado uns 7, 8 meses na área de nacional e política, entre o fim de 96 e até o meio de 97, quando eu fui para o Lance. E foi opção minha. Eu queria experimentar outras coisas. E naquele período não estava muito feliz no esporte, tentou oportunidade e eu fui. Foi legal. Eu experimentei, conheci muita gente daquele período, trabalhei algumas crises, não muito políticas da política, foram mais crises ligadas à editoria nacional, tipo, eu estava de plantão quando queimaram aquele índio Pataxó em Brasília, o índio Galdino, as questões de violência de polícia em São Paulo, enfim, MST, foram coisas que passaram assim, que eu tive que cuidar, e até em alguns plantões. Foi uma experiência legal. Não era minha, entendeu? Mas eu tinha que passar por isso, experimentar. E foi uma boa experiência. Eu não sei se não pintasse o convite do Lance, se eu ficaria. Talvez eu tivesse ficado na área de política nacional por mais tempo, talvez até hoje. Não sei como é que seria meu futuro. Mas aí veio o convite do Lance. E foi uma galera do Globo, saiu do Globo para ir para lá, eu fui um deles. Saíram do Globo, saíram César, que era o editor da Nacional, que me levou, saiu Gustavo Poli, saiu Marcelo Barreto, saiu Diogo Mourão. Acho que foram nós 5. Nós 5 saímos, acho que foram 5. Já é muita gente, né? Todos saíram ao mesmo tempo, praticamente, para ir para o Lance. Mas passei esse período, acho que foram 6, 7 meses na Nacional e na política. Como chefe, como subeditor. Ô, Lédio, falando um pouco sobre esse seu jeito bem-humorado, assim, de fazer Dizem que é transmissões. mal-humorado, né? Eu não considero bem-humorado. As pessoas dizem que eu sou mal-humorado. Nada. Recentemente, o Pedro Moreno, seu colega de profissão,
ele afirmou em um podcast que no início você era muito extrovertido nos bastidores, mas nas transmissões era um cara mais fechado. E com o tempo isso foi mudando e você passou a se soltar mais. A gente queria saber, além do processo natural de adaptação, né, de estar lá na emissora todos os dias, quais outros fatores contribuíram para que você, de fato, assim, se soltasse e se tornar o cara que é hoje, né? É uma avaliação do Pedro, né? Isso é uma coisa muito particular, é o olhar dele, né? Eu nunca tive muito essa percepção, até me chamando a atenção, né? Ele nunca me falou isso, mas é interessante, é uma observação interessante. Eu acho que até que eu sou muito extrovertido fora do ar, deveria ser menos. Hoje você não pode ser tão extrovertido em alguns momentos, você tem que ter alguns cuidados. Mas, cara, eu acho que essa questão de se soltar no ar, ele tem toda a razão. Nesse ponto, sim, quando eu entrei no ar, eu era muito. Eu não tinha a menor pretensão de trabalhar em televisão, nem zero. Nunca me preparei para trabalhar em televisão. Eu achava que eu ia ser radialista, não fui. Quando eu comecei a trabalhar em jornal e revista, eu achei que ia ficar em jornal e revista, no máximo internet a vida toda. Então, a televisão me procurou, eu não procurei a televisão. As duas vezes, ela me procurou para ser chefe, eu não pedi para ser chefe na televisão, eu fui e acho que eu dei certo. Modéstia à parte, acho que eu fui um bom chefe na televisão, de reportagem, sempre chefe de reportagem. Eu acho que você tem chefe, até porque eu acho que para ser chefe de reportagem você tem que ter sido repórter, eu acho que é uma premissa. Enfim, não estou fazendo crítica a ninguém, até porque eu acho que não conheço nenhum chefe de reportagem que não tenha sido repórter, mas, enfim, eu acho que precisa. Eu me sentia muito bem, eu gostava de trabalhar com os repórteres, chefiar os repórteres. Os repórteres, eu tenho certeza que gostavam de mim, modéstia à parte. E que a gente se entendia. Enfim, tinha sido repórter do pessoal de jornal na rua o tempo todo, depois eu fui ser chefe na Globo, eu tinha sido repórter com o Tino, com o Mauro Naves, com o Marcos Uchoa, eu conhecia todo mundo, com o Eric, com o Carlos Gil, enfim, com a Glenda. Eram meus amigos, e ali eram meus repórteres. Agora, esse negócio de se soltar, cara, eu acho que é igual a jogador pegar ritmo de jogo. Se você quer pegar o jeito da televisão, você tem que praticar, repetir, exercício e repetição. E aí eu dei sorte de novo, porque da mesma forma que eu entrei no JB e caí numa editoria cheia de craque que me ensinaram a escrever, literalmente me ensinaram a escrever, não há exagero nenhum, não sabia escrever. Eu caí no Sport TV, cheio de garoto, mas que para ser comentarista. Nunca pensei em ser comentarista na vida. Tipo assim, já tinha pensado até em ser narrador de rádio, e principalmente ser repórter. Comentarista, nunca pensei em ser comentarista. Nunca fiz curso para ser comentarista, nunca fiz nada. E comecei a trabalhar como comentarista. E como era uma fase a do Sport TV ainda 2005, 2006, 2007, você tinha muita transmissão off-tube, mas era off-tube mesmo, sem vídeo. Então, eu fazia muito campeonato francês, por exemplo, que o Sport TV transmitia todos os jogos da rodada. Então, eu comecei em 2005, eu fazia assim uma média de 4 jogos por rodada. 4 jogos por rodada. Então, cara, você faz 4 jogos por rodada, você termina o campeonato com 38 rodadas, 144 jogos transmitidos, só do campeonato francês. Você vai repetindo, você vai pegando a embocadura. Então, era aquele time do Lyon, do Juninho Pernambucano, eu conhecia todos os titulares, todos os reservas, todos os números, e você vai exercitando. Então, na verdade, eu fazia rádio na TV. Como não tinha vídeo, raramente tinha vídeo, eu fazia rádio na TV. Então, eu fui soltando a voz, fui deixando à vontade.
Aí depois eu lembro que eu fiz um Mundial Feminino em 2007, que a Alemanha foi campeã, foi de madrugada. Eu fiz praticamente, comentei todos os jogos. Depois teve, na mesma época, teve um outro campeonato de novo na madrugada, foi um Sub-20, que eu fiz muitos jogos, eu fui fazendo. Só que aí eu já tinha ultrapassado a barreira de soltar a sua voz. Aí eu tinha que soltar a parte corporal. Eu comecei isso para você soltar, você tem que aparecer. Aí você vai começando a melhorar fazendo programa. Aí você vai começar a fazer programa. Só que você vai sentado, você está ali no aconchego de um estúdio. Eu lembro que a primeira transmissão que eu fiz numa cabine foi com o João Guilherme no jogo mais São Januário, Vasco Atlético Paranaense. Nunca tinha entrado numa cabine de transmissão no estádio. Cara, eu tremia feito vara muito, tremia muito. Eu não, porque eu comecei a ficar nervoso. Eu achei que não ia ficar, porque era muito frio, eu não conseguia entender os comandos. O João achou que ele fala até hoje que eu quase perguntar para ele que eu ia ter um derrame. E aí o que aconteceu? Se eu não estou enganado, eu dei um tempo de cabine, deram um tempo em mim, não lembro exatamente. Continuei com o campeonato francês lá, as coisas internas, depois o Sport TV pegou italiano. Aí, em 2008, acho que em 2007 eu já fazia alguma coisa, mas em 2008 eu comecei a fazer cabine a Vera. Aí comecei a fazer muito jogo com o Luiz Carlos, com o Eduardo Moreno, e aí eu fui soltando, fui pegando, e chegamos onde eu estou hoje. Mas são etapas. Agora, eu acho que o principal para você soltar é você exercitar, cara. Eu não acho que eu seja um homem de televisão. Cara típico de televisão, com todas as características de um grande comunicador. Mas, enfim, você aprende os atalhos. Eu acho que comentarista de televisão tem que falar no tempo certo, você não pode falar muito, você tem que ter o time. Tem que falar na respiração do narrador. Então, para você falar na respiração do narrador, você tem que falar frases curtas, como se você estivesse escrevendo um texto. Escreve bem quem usa frases curtas, não se alonga demais, para o leitor não ficar sem fôlego. A mesma coisa vale para o comentarista. O comentarista tem que ser preciso e rápido. Pelo menos na escola que eu tive no Grupo Globo, precisão, rapidez e a mensagem chegando na casa do telespectador de forma clara e objetiva. É uma fórmula, cara. Uma fórmula. Eu acho que por exemplo, se a bola está na intermediária de ataque, você não pode falar. São segredos que você tem que ir pegando aos poucos, e eu acho que acaba facilitando a vida do comentarista. Se o comentarista for prolixo demais, ele vai ter problema na transmissão. Então é treinamento, cara. Isso tudo você aprende fazendo, treinando e se aperfeiçoando. É por aí. E pegando em conta o que você disse sobre as experiências que teve na profissão em si, a gente sabe que nos dias de hoje não é mais obrigatório ter o diploma para trabalhar como jornalista. E a gente queria saber qual seria o diferencial que você poderia falar para a gente que a faculdade faz para nós que queremos exercer a profissão, e principalmente no lado esportivo, que é você ter o diploma, ter a faculdade. Acho que essa questão do diploma ela é muito complexa, porque na verdade ainda tem os meios de comunicação ainda contratam muito jornalista de verdade, entendeu? De carteira, com diploma. O diploma não foi abolido das redações. Você hoje tem mais flexibilidade. Você pode contratar pessoas de outras áreas para comentar outras coisas, mas eu ainda vejo chegar muito jornalista em redação. Tem muito jogador comentando. Tem muito jogador comentando, mas eu sou jornalista. O Carlos Eduardo Lira é jornalista.
o Marcelo Raed é jornalista, o Conrado é jornalista, o Pedro Moreno é jornalista, o Maurício Noriega é jornalista, o Sérgio Xavier é jornalista. Tem mais jornalista que jogador. E tem jornalistas espalhados, por exemplo, no Sport TV, no Grupo Globo, em todas as funções da redação. Produtores, editores, coordenadores, chefes. Então, enfim, você pode trabalhar lá ou em outra área, ou em outro veículo, sem diploma. Mas eu acho que o jornalista não está... Eu não vejo assim, escanteado. E a universidade, cara, eu acho que ela te dá, além de conhecimento, ela te dá a capacidade de formatar o seu pensamento, né? De ser uma pessoa com ideias, com capacidade de transmitir um pensamento elaborado através das informações, do conhecimento que você vai adquirindo cadeira por cadeira, nos 4 períodos, nos 8 períodos da universidade. Eu acho que são coisas que você não... Se o cara quer ser jornalista, é importante ele sentar na cadeira de uma faculdade e viver esse período. Se você conseguir ir antes e fazer como eu fiz, se dividir, ótimo. Hoje você tem todos os veículos, que eu saiba, tem prova para entrar. Acho que hoje é mais difícil de entrar do que na minha época. Na minha época, você entrava... Claro que não entrava todo mundo, mas entrava na cara dura. Como eu entrei, no esforço. Hoje, você tem até melhores condições. Melhores condições que você recebe. Eu acho que o estagiário recebe mais grana. Enfim, não sei como é que é em cada lugar. Nem na Globo eu sei direito, mas, enfim. Hoje uma coisa... O estágio é uma coisa mais profissionalizada, né? Você tem horas de trabalho, enfim. No grupo, por exemplo, que eu trabalho, eu nunca iam deixar de fazer o que eu fiz no JB. Ainda bem que o JB permitiu, naquele período, ficar 2 anos e meio sem folgar, entendeu? No fim de semana. Eu quis folgar, não foi o JB que mandou eu fazer. Mas hoje não, essas coisas são muito mais bem reguladas. Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. A universidade elabora o cidadão, o ser humano, entendeu? Faz você elaborar melhor os seus pensamentos através das informações, do conhecimento que ela te passa. Depois você vai usar isso muito, você vai saber usar muito isso, principalmente nos momentos embaraçosos e delicados do jornalismo, entendeu? Que não são poucos. Que não são poucos. Às vezes aparece quando você menos espera. Então, e aí, quando você está no meio de uma crise no jornalismo, em algum assunto, alguma transmissão, alguma matéria, alguma reportagem que você está fazendo, certamente você vai se lembrar, pô, eu vivi isso na faculdade, eu aprendi isso, eu vou fazer assim. Então, no momento de crise, nos momentos mais apertados, que você lembra como foi bom você sentar numa cadeira universitária. Lédio, agora, considerando já algumas coisas que você falou, no caso que você queria trabalhar com rádio no início da carreira, que não esperava trabalhar assim na televisão, né? Eu vi até um post no LinkedIn da sua esposa falando que você sempre foi uma pessoa mais tímida, nem ela esperava, né, que você fosse se soltar tanto na televisão e ser esse cara que é referência mesmo para a gente hoje. Eu queria te perguntar qual é a sua mídia atualmente preferida hoje? Se é o impresso, se é a televisão já, ou se ainda é o rádio? E se, não sei, talvez você, considerando aí os padrões que você tinha dito, que é uma pessoa que gosta do jornalismo raiz, se você acha que o digital tem potencial aí para ser uma área que você gosta de se envolver. Enfim, eu tenho 37 anos de profissão. Eu fiquei 14 anos no impresso e 23 no eletrônico, na TV. Entre uma saidinha e outra, mas dá para dizer que são mais de 20 anos na televisão. Eu acho que hoje eu me sinto melhor na televisão, né, cara? Porque é mais tempo fazendo isso, você se sente mais confortável. Eu sinto falta de escrever, entendeu? Às vezes eu acho que eu não sei mais escrever. Não escrevo, entendeu? Tipo, eu já tentei voltar a ter um blog, eu tive um blog de sucesso ali
2004, 2005. Fiquei uns 10 anos fazendo blog, eu acho que, mas eu cansei, eu era muito obcecado, e queria escrever sobre tudo, e depois eu não consegui escrever só de vez em quando, então eu preferi parar. Ou eu escrevo sobre tudo, ou não escrevo sobre nada. Então eu preferi não escrever sobre nada, mas eu sinto falta de escrever. Eu já andei tentando escrever em casa, só para exercitar, mas eu não consigo. Ou eu faço a coisa de verdade ou não. Então eu acho que hoje o meu veículo mesmo, eu acho que nós temos que estar preparados para todos os veículos. O meu veículo mesmo é a televisão. Eu gosto de comentar. Eu tomei prazer por trabalhar como comentarista, não é só comentar o jogo. Preparar um evento, pesquisar, buscar informações. Led, saindo um pouco assim dos bastidores do jornalismo e entrando assim para a pauta mais do futebol mesmo, a gente sabe que você é pai de 2 filhos, né, o Beto e o Miguel, e a gente quer saber, eles também adquiriram a paixão pelo futebol? Como você já falou algumas vezes, você torce para o Vasco. Você conseguiu passar essa paixão, virou uma coisa assim de geração? E também, para finalizar, eles também têm algum desejo assim, de seguir a mesma carreira que você? Eu torço para o Vasco, né? Então, torço. Mas é o seguinte, eu acho que eu sou o torcedor do Vasco, o Vasco não gostaria de ter, né? Porque eu não consegui transformar meus filhos. Eles são vascaínos, mas eles estão nem aí para nada. Então, eles não gostam. O meu filho maior, o Roberto, ele gosta de jogar bola. O outro odeia. Ele não vem nenhum jogo de futebol comigo. Eles nunca foram ao estádio comigo, porque eu sou xiita, eu já falei sobre isso. Eu nunca mais sentei numa arquibancada para torcer depois que eu virei jornalista. Então, tão pouco torço em cabine. Desafio alguém, 37 anos, a ter visto eu comemorar algum gol do Vasco ou de qualquer outro time numa cabine. Pago $1 milhão para quem achar isso. Não rola. Eu não comemoro. Eu torço por mim na hora do jogo, que é muito difícil você transmitir um jogo. Então, eu não posso me permitir torcer pelo meu time no meio de uma transmissão que 100 milhões de pessoas estão vendo. Entendeu? Não existe. Então, eu consigo me manter equilibrado, neutro, entre aspas, no jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, sem precisar ser neutro. Eu podia ser um pachecaço, mas eu não sou. Imagina um jogo de clube. Então, eu acho que quando acontecer, eu vou me surpreender comigo mesmo. Então, não rola. Mas meus filhos não gostam de futebol. O Roberto gosta de jogar. Não vem jogo de futebol. E eu nunca levei nenhum deles a um jogo de futebol, porque eu não posso. E mesmo se eu pudesse, eles não iam querer ir, porque eles não gostam. Mas, de fato, eu sou vascaíno. De fato. Mas é isso. Agora, vocês não sabem o que é transmitir um Flamengo e Vasco, um Vasco Fluminense, um Vasco Atlético Mineiro, Vasco Palmeiras, um Flamengo e Fluminense. Cara, você não pode ter time nessa hora. Você tem que ser você. Você tem que torcer para você sair vivo e ignorado. O comentarista é igual o árbitro. Se você sair sem ser notado, perfeito para você, cara. É que você não fez merda. Fala em português, claro. Agora, falando um pouco também sobre a sua carreira, né? Você já participou da produção de 3 livros do Brasileiros Olímpicos, Almanaque do Futebol e o livro Jogo das Copas. Considerando, você já falou, né? Da biografia do Roberto Dinamite. Como é que está assim, a sua fase de produção? Você está fazendo algumas entrevistas, você falou que almoçou com o Zanata hoje.
Então, esses 3 livros, o Brasileiros Olímpicos, eu fui convidado pelo Thiago Petric para ajudar na produção. Era uma produção dele, eu ajudei ele, e ele foi muito generoso em me botar para assinar o livro. Mas foi uma ideia dele, o projeto dele, e foi um livro bem legal daquela época. Vale a pena a leitura, mas não posso dizer que foi um projeto meu. Eu colaborei com ele, e ele foi muito generoso botando para assinar o livro. O Brasil de Todas as Copas, né? Foi um livro que a Globo criou e me pediu para organizar. Na verdade, também não é um livro personalizado meu, porque, na verdade, eu fui meio que um organizador do livro, né? Porque cada jornalista do grupo tinha que escrever sobre uma Copa do Mundo, e uma história densa de cada um sobre determinada Copa, e eu tinha que organizar aquilo. E eu escrevi sobre a Copa de 90. Foi minha primeira Copa, para mim foi a Copa mais importante, até porque foi uma Copa muito pessoal, foi minha primeira viagem internacional, enfim. Mas, enfim, eu fui o organizador do livro. O Almanaque de Futebol, sim, foi um livro meu com o Gustavo Poli. Não que os outros dois, mas eu tento dar um peso real à coisa. O segundo, eu fui o organizador, fiz um texto, mas tinha outro texto de outros, e o primeiro, eu fui muito mais um colaborador do Thiago, que foi generoso. O Almanaque do Futebol, não. Foi uma ideia minha com o Poli, e a gente, de fato, a gente era os pais do projeto, e acho que foi muito legal fazer naquele período. A gente ainda relançou depois, fez uma segunda atualização, mas eu acho que com tanta ferramenta, com tanta informação, né, à disposição do público, eu acho que eu tinha um sonho de fazer um almanaque, mas com tanta coisa para as pessoas pesquisarem, eu acho que perdeu um pouco de sentido, e a gente parou na segunda atualização, até porque a gente achou que ia ser mais mesmo, entendeu? Você vai, faz o Google, está tudo lá. Então, acho que a ideia se esgotou. O Roberto, cara, eu tinha prometido para ele, que escreveu o livro dele, é o meu ídolo, o ídolo da minha vida, e eu tenho que escrever o livro dele. O Gilmar Ferreira, que é outro vascaíno. Então, a gente ainda está na fase de entrevistas, de buscar, não informações ainda, né? As melhores, como eu posso dizer, na construção do personagem. A gente está buscando informações para construir o personagem, a partir dali elaborar o livro, começar a escrever o livro. Ainda está muito embrionário. É isso. Hoje eu já tive com o Zanata, conversamos, vou fazer. Aí depois eu vou fazer outra entrevista com ele para gravar, hoje não foi gravado. Enfim, a gente está tateando ainda, não tem prazo para de entrega, não começamos a escrever ainda, mal começamos ainda a entrevistar. Mas vai sair. Acho que boas chances de sair em 2024, mas vai ser feito. Esse é um projeto que eu preciso incluir, porque eu prometi, e vai ser importante para mim fazer isso. Tomara que saia o mais rápido possível aí, para a gente Não, poder. tomara não, aí eu vou me enrolar, tem que sair o mais lentamente possível, senão não dá tempo de Com fazer calma, tanta né? coisa. Com calma. E fechando essa questão do seu lado profissional, você já comentou que grandes nomes que você trabalhou no JB, inclusive no Grupo Globo. Quais mentores, assim, na verdade, qual mentor você gostaria de destacar na sua formação? Que você fala assim, esse aqui foi o principal cara para eu conseguir alcançar o que eu alcanço hoje. Você fala como chefe, Como mentor mesmo, com que você aprendeu bastante coisa, seja no impresso, seja na parte da televisão. cara, eu acho que um mentor, usando o termo mentor, foi
Foi o meu primeiro chefe, meu primeiro editor, o cara que me botou para dentro do jornal. Foi o João Máximo, que está vivo até hoje, mano, em Teresópolis, que era o editor de esportes, que foi quem pegou meu primeiro texto, fez uma bolinha de papel, jogou no lixo, mandou sentar do lado dele e reescreveu. Enfim, se ele não deixa eu ficar lá, talvez eu não estivesse aqui hoje dando entrevista para vocês. E ele abriu a porta para mim, eu entrei, aproveitei, mas eu aproveitei muito dos conceitos dele, das coisas que ele me falava. Eu falei para vocês, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando todos os finais de semana, sem ganhar dinheiro, sugando tudo que eles podiam me dar, principalmente o João, que estava ali. Ele gostava de formar jovens jornalistas, ele gostava de revelar jornalistas. E eu dei sorte de ter caído na mão dele. Depois eu tive outros chefes importantes, outras pessoas importantes, mas se eu tivesse que escolher um, certamente seria ele, João Márcio. Sempre que eu encontro ele, eu agradeço, porque se não fosse ele, não sei o que eu estaria fazendo hoje. Não faço ideia, mas é ele. Só antes do Henrique falar, a gente falou bastante da sua profissão, você falou de futebol também, bastante história. E agora, para passar para a parte final, a gente pensou em uma parada mais bate-bola mesmo. Precisa nem se estender muito se você não quiser. Falando um pouco mais da sua vida pessoal e de alguns posicionamentos seus, nada muito desafiador de você falar, beleza? Vou até começar com o Henrique já nessa parte, mas só para te conhecer um pouco melhor, fora do que a gente conhece. Se eu puder Começando já, responder, beleza. pode ser. Aqui a gente fez coisas tranquilas aqui. Aproveitando que você está de férias, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Você possui algum hobby específico? O que eu respondo, Zé? Ler, ver série, Cara, cinema. eu gosto de sair com meus amigos para almoçar. Tirei 10 dias de férias, acho que metade dos dias eu saí para almoçar com meus amigos. São almoços longos. Aí agora eu estou aproveitando para fazer as entrevistas, começar a chamar algumas pessoas ligadas ao livro do Roberto para conversar. Então, hoje eu levei 3 horas almoçando, então o Fagner acabou indo, aí virou uma conversa muito aleatória, muito divertida. Mas eu gosto de. Nas férias, por exemplo, eu não vejo futebol, muito raro. Eu vi o Fla-Flu, muito assim. Estava numa casa com um monte de criança, então eu dei uma olhadinha, olhei, vi o jogo. Vi ontem bem o jogo do Palmeiras, mas eu não. Nas férias eu tento não ver futebol. Gosto muito de ver séries, filmes, como minha esposa disse. Vejo muito. Todo dia eu vejo alguma coisa. Gosto de ler, mas eu acho que eu tenho que ler mais. É uma coisa que eu estou falhando. Eu tenho lido poucos livros, preciso voltar a ler. Mas você lê 30 livros por ano. Não leio 30 livros por ano. Não, Lê 20. a média é essa, mas esse ano está difícil. Leio muito em rede social, né? Porque eu tenho rede social, definitivamente não é para aparecer, porque eu posto pouquíssimo. Então, eu tenho no Twitter, tenho um fake, porque ele só lê, ele não posta. Então, mas eu leio o Twitter o dia inteiro. Se eu estou parado, eu estou no Twitter. E Instagram eu tenho, porque pode me trazer alguma informação. Então, mas se não trouxesse, eu não teria mais. Cada vez eu posto menos. Mas eu gasto algum bom tempo do meu dia lendo rede social e fuçando a internet como um todo. Acho umas ferramentas assim, de fotos, assim, umas coisas que eu curto. E é isso, cara. Não tem muito segredo, não. Não sou muito de ficar vendo muito jogo antigo. Eu não sou só futebol. Não sou assim. Eu tento fazer outras coisas. Futebol é meu meio. Eu gosto muito. Mas eu gosto de outras coisas também. E eu acho isso bom. Não dependo do futebol. Eu trabalho com futebol e gosto. Mas não dependo dele.
E você comentou com a gente que você já veio dar palestra aqui na UFJF. E você conhece algum time aqui da cidade de Juiz de Fora? Conheço o Tupi, né? Eu já fiz jogo aí no Marilene algumas vezes. Fui algumas vezes a Juiz de Fora. Conheço o Tupi, já fiz. Eu acho que eu nunca fiz jogo do Tupi, mas eu conheço o Tupi. Mas eu já fiz alguns jogos aí do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, final da Primeira Liga. Já fiz, mas eu conheço o Tupi. Mas estádio Marelênio, já tive aí algumas vezes. Não sou um PhD em Tupi, não. Até porque eu nunca fiz jogo do Tupi, né? Engraçado. Acho que eu já fiz Campeonato Mineiro, cara, mas sem ser no estádio. Aqui, o clube, alguma coisa. E como visitante aqui em Juiz de Fora, você já fez alguma coisa, Led? Não sei. Não sei. Cara, eu fui muito rapidamente de Juiz de Fora. Algumas vezes eu fui só para fazer jogo, voltei, ida e volta, aí almoçava em algum lugar. Acho que eu dormi 2 vezes aí só na noite, o jogo acaba tarde, então você não tem muito lugar para ir. Não conheço bem Juiz de Fora, não. Já fui algumas vezes, mas não posso dizer que eu conheço Juiz de Fora. Não conheço bem. Foi tudo muito bate e volta e, às vezes, ia no mesmo dia e voltava. Eu acho que eu só dormi aí 2 vezes. Então, eu não conheço bem Juiz de Fora. Infelizmente, porque eu tenho muito amigo de Juiz de Fora que começou em Juiz de Fora. Marcelo Barreto é padrinho do meu filho, Roberto. O Henriquinho lá, Fernandes, é de Juiz de Fora. Enfim, uma galera de Juiz de Fora aí que eu conheço. O Igor Rodrigues não, o Thiago Benevenuti é de Juiz de Fora. O Igor, mas acho que o Igor estou aí. Mas ele não é de Juiz de Fora, né? Ou é também? Enfim, Acho que não. mas eu não conheço bem, não, cara. Não posso dizer que conheço bem, não. Aproveitando que você trabalha na Globo, né? É uma parada mais pessoal. Você gosta de novela, Led? Que eu já vi em uma entrevista você falando que era noveleiro. Eu? Já foi. Quando Não, criança. já fui. Minha esposa está respondendo aqui para mim. Não. Eu já fui noveleiro. Eu via todas as novelas. Quando eu tinha ali, antes de começar a trabalhar, eu via todas as novelas, das 6, das 8, era assim, 9. Depois eu comecei. Eu acho que a última novela que eu vi foi Avenida Brasil, cara. Uma novela não tem tempo, cara. Tá. Qual a preferida? Na hora da novela tem jogo, então eu tenho que ver jogo. E a preferida qual que é? Ela? Minha novela preferida? Se eu for falar na minha novela preferida, vai mostrar a minha idade. Mas tudo bem, estúpido. Hã? Big Brother. Não me comprometo, não vejo. Beleza, então. Agora realmente um bate-bola assim pode até ser em uma palavra só. Vai ser chamado de a favor ou contra. A gente vai te falar um tema, aí você só fala a favor ou contra, beleza? Se eu não quiser falar nada, eu não vou falar nada. Perfeito. Eu fico mudo. Passa para a próxima. Só falar a favor ou contra. Se você quiser falar sobre, claro, pode falar, mas se não quiser se comprometer também, pode só falar a favor ou contra. Final único. Em jogo único, no caso. Na Libertadores, conta. Champions League. A favor. O gol fora de casa como critério de desempate. Não conta. Detesto isso. Venda do mando de campo. Odeio. Campeonato estadual. Conta. Contra nos atuais moldes, entendeu? Eu espalharia o campeonato estadual pelo ano inteiro, como a Copa do Brasil. Mas sou contra. Mudança do número de seleções para a próxima Copa. Ridículo. O cobrador do time ser o último a bater. Terrível. Clássico com torcida única. Conta. Mas caminhamos para isso. Brasileirão com 3 clubes rebaixados. Não. 4. É que sofrer. Técnico estrangeiro na seleção brasileira. Por favor. Sim. Seria a favor de algum nome? Eu traí o Ancelotti, mas
Infelizmente, acho que não vai ser. E para finalizar, Pedro Raul. Você só falou contra? Não, a favor. Por favor, também sou a favor. Eu não posso ser contra o estadual e reprovar o jogador por ter ido mal no estadual. Nem tão mal ele foi assim. Eu acho que não acho que ele tenha ido mal. Acho que ele foi mal no jogo que todo mundo foi mal. Eu ainda acho que o Pedro Raul foi uma boa conotação. Aí foi uma pegadinha, né? Não, sobre o Pedro Raul aí, que eu, como vascaíno, queria ver qual que era a sua opinião sobre ele. Eu acho ele um bom centroavante, cara. Eu não acho ele um jogador de seleção brasileira, mas eu acho ele um bom centroavante. Eu acho que ele estava indo razoavelmente bem. Eu acho que as pessoas tinham uma expectativa maior. Eu acho que a gente está em abril. Calma, mas eu acho que você tem que esperar o que vai acontecer com ele brasileiro. Eu acho que ele foi mal contra o ABC, mas eu não teria tirado, por exemplo. Não teria tirado. E acho que os números dele no Carioca foram razoáveis. Enfim, cara, o que o Vasco tinha, como todo o torcedor do Vasco não pode reclamar do time que tem atualmente. Concordo plenamente. Subiu aí alguns degraus. Entendeu? Tem que melhorar bem ainda? Tem. Mas já foi bem pior, né? Combinar. E para fechar, então, indica, como você falou antes, uma série e um livro aí para gente, contando do seu lado pessoal no hobby aí. Gosto de pegar, né, cara? Uma série. Eu vou falar a série que eu estou vendo agora, que ela está me. Porque eu Depois, fiquei de. Oi? qualquer coisa, só fala o tipo de série, o tipo de livro que você gosta de acompanhar. Cara, eu vejo tudo, sabia, cara? Eu vejo até o que é ruim. Mas eu estou vendo Breaking Bad. Na verdade, eu vejo sempre duas séries ao mesmo tempo. Quando uma é muito longa, eu não tenho paciência de ficar só vendo ela, eu vejo o outro ao mesmo tempo. Então, agora eu estou vendo Breaking Bad, porque eu tinha parado de ver na segunda temporada, já estou na quarta, são 6. Então, eu falei, eu não aguento ver 6 temporadas sem ver uma outra coisa, eu sou muito ansioso. Então, eu vi, nesse intervalo aí do Breaking Bad, eu vi o documentário do filme, que eu recomendo muito, é sensacional, o caso do filme. E agora eu estou vendo 1923, né? Paramount, que é sensacional. Vi as duas séries da Boate Kiss, da Globoplay e outra da Netflix também, são muito fortes. Isso tudo que eu vi agora, né? E vi algumas séries antigas que eu não via, que eu deixei pela metade, comecei a ver de novo Ozark, que eu comecei a ver. Enfim, mas agora, nesse momento, eu recomendo muito ver Breaking Bad, que não é nenhuma novidade, mas eu só estou vendo agora. Peço desculpa se alguém vai me criticar, mas eu não posso ver tudo ao mesmo tempo agora, então eu acabei só vendo agora. E 1923 é a série mais atual que eu estou vendo agora. Né? Certamente um monte de gato mexe vai dizer que eu estou vendo série velha. Eu estou vendo uma série velha e uma nova. O melhor filme de todos os tempos, para mim, é O Poderoso Chefão. Agora, Meu você me pai deixou ama. em dúvida. A melhor série de todos os tempos, eu preciso pensar nisso. Eu não pensei nisso ainda, cara. Mas O Poderoso Chefão, eu acho que eu já devo ter visto umas 50 vezes. Esse ano ainda vou ver de novo. É a mulher que me critica, que eu vejo sempre. Eu vejo. Uma obra, tem que ver. Você não vai, quando você vai a Paris, você não vai sempre ao Museu do Louvre, ver a Mona Lisa. Eu vejo O Poderoso Chefão sempre que posso. É bom. Recomendo. E tem uma outra mania que vocês que perguntaram o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer playlist de música. Então, eu faço muita playlist. Né? Eu malho fazendo playlist. Então eu tenho muita playlist. Tem gente que tem uma playlist, eu tenho umas 50 playlists. Então, eu vou fazendo playlist obcecadamente. Não sei para quê, mas eu faço. Qual o seu estilo de música preferido? Basicamente rock, mas eu sou aberto a tudo. Não, basicamente soul.
Eu gosto mais de soul, mas aí chega no rock. Mas eu gosto de MPB, eu gosto de alguma coisa de samba. Não gosto de eletrônica, essas músicas aí que os meus filhos ouvem. Não gosto, mas enfim, cara, sou velho, né? Então é por aí. Mas é isso. Samba, eu gosto do bom samba, entendeu? Do bom rock também, mas eu acho que se eu tivesse que ser eu sou mais um roqueiro do que um sambista, certamente. Basta olhar para minha cara. Não sou um cara de samba, mas eu gosto do Paulinho da Viola, gosto de Elvis Soares, esse tipo de samba. Não sou um carnavalesco, não é bem minha área. Marcelo Barreto é bom de carnaval. Quando quiser falar de carnaval, liga para o Marcelo Barreto, que ele domina. Sou absolutamente ignorante, eu não consigo analisar nada sobre carnaval. Não entendo nada que está acontecendo. É uma falha minha. Eu queria entender, mas eu não consigo entender. Eu não tenho esse olhar. Eu acho que o problema é meu. Eu tenho essa limitação. Não dá para ser bom em tudo, né? Acho até que, como jornalista, eu deveria entender. Entendeu? Eu acho que, até sendo brasileiro, eu deveria entender mais. Lamento não entender e eu acho que é uma falha que eu tenho. Não gosto de não entender de carnaval. Eu acho que, como brasileiro, como jornalista, eu deveria entender alguma coisa. O menino lá da TV adora o carnaval. Eu não consigo debater, entendeu? Eu gosto de debate, entendeu? Mas esse aí eu não lembro. Então, muito obrigado pela participação, você é uma referência. É um prazer, cara. Espero ter contribuído. Somente agradecer mesmo pelo tempo cedido aqui, né? Pelo espaço também, pela fala para a gente ter nos acréscimos, vai agregar muito para a gente. E sucesso em todas as transmissões que vierem aí. Não tanto sucesso como torcedor pro Vasco, porque eu sou flamenguista, mas muito obrigado mesmo, Led. Prazer. Também te agradecer, Led. Foi muito bom ter esse contato aqui, ainda que rápido, mas foi muito proveitoso. Tudo de bom na sua carreira e nos seus projetos aí. Valeu, gente. Obrigadão.